O cérebro da criança. Como criar filhos prósperos, resilientes e independentes. Eu fico muito feliz de participar desse projeto do Tribunal de Justiça, que na verdade é uma grande homenagem aos filhos, netos, sobrinhos de todos os servidores. E eu fico feliz porque falar do cérebro da criança é trazer uma harmonia para o lar, é fazer com que as nossas crianças cresçam mais independentes, mais com autocompaixão, com empatia, com responsabilidade, mais bem-sucedidas. E isso me lembra uma palestra em que um psicólogo falava de uma conversa que ele teve com o pai, e o pai tinha se esforçado muito aos 5 anos para fazer com que o filho fosse à Disney. E 10 anos depois, ele questiona o filho, alguma lembrança marcante da infância, e ele esperando ouvir, né, que tinha sido aquela viagem à Disney. E o filho fala de como era bom brincar no parquinho com os amigos, com os primos. E ele fica chocado, porque é exatamente isso. Às vezes a gente presenteia, né, tenta presentear nossos filhos com algo que é muito caro, e as lembranças que ficam marcadas para eles são as experiências, as situações de afeto, né, de construção juntas, de afago. E então, para mim, eu entendo que isso é um grande presente, né? Isso que a gente vai conversar aqui hoje vai ser um grande presente. Eu vou me apresentar, eu sou Renata Dantas, eu sou mãe de Diego, servidora pública aqui do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mestre em Direito pela UFBA, psicanalista em formação e sou cofundadora do projeto Ciranda Positiva, Mães que Estudam para Criar. Esse projeto foi fundado em parceria com uma colega aqui do tribunal, uma grande amiga, a Marcela Ribeiro, e a gente, na verdade, fez nesse projeto algo que a gente já fazia antes, né? Que a gente já estudava para que a gente pudesse desenvolver os nossos filhos da melhor forma, para poder tentar, né, romper com algumas crenças que a gente via que, de alguma forma, por mais que a gente não tivesse o conhecimento, isso incomodava a gente na criação dos nossos filhos. E, na verdade, a gente estuda para tanta coisa, né? Aqui no serviço público, a gente estudou muito para entrar no concurso. Antes disso, a gente já estudava muito para o vestibular, estudou muito para todas as etapas, né, da vida acadêmica. E a vida inteira, para o nosso trabalho, a gente estuda bastante, né, para a nossa vida profissional. E como mãe, nem sempre, né, a gente não tem tanto esse hábito, essa preocupação. Muitas vezes ela vai mais pela intuição, pela experiência, as referências, né, da criação que tivemos dos nossos pais, que foi muito válida, sem sombra de dúvida, mas que é importante termos uma visão reflexiva, até porque os nossos pais nos criaram e, né, e deram a nossa educação em um outro tempo, em que algumas coisas não existiam e, portanto, várias questões não foram abordadas, como, por exemplo, a questão das tecnologias. Na época, pelo menos que eu era criança, ou a gente tinha uma televisão, e não tinha uma televisão com disponível desenhos 24 horas por dia. Não tinha o celular, o tablet. Aos servidores mais velhos, têm filhos que criaram nessa realidade. Então, hoje, por mais que seja a opção de vários pais não submeter os filhos, as crianças, né, de 0 a 12 anos, a algum tipo de tecnologia, na verdade, ela está aí. E é uma coisa que os pais vão ter que lidar. E que não tem essa referência de como isso foi, né, em relação à criação dos pais. Como também a palmada. Né? Eu lembro quando eu era criança, uma nota baixa no boletim significava, vai apanhar, né? Ter desobedecido era vai apanhar. E isso era muito comum. Só que hoje a gente vê que a gente tem outras formas, né? Essa foi uma forma de criação. A gente tem outras formas, a gente tem acesso a outros conteúdos e que faz com que a gente tenha uma visão crítica e que a gente possa aprimorar. Então, desses estudos, surgiu, né, esse estudo sobre o cérebro da criança, e hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. As principais referências bibliográficas, ela vem do estudo do neuropsiquiatra, o Daniel Siegel. Né? Esse primeiro livro, O Cérebro da Criança, ele traz 12 estratégias para que os seus filhos possam sobreviver e, além disso, eles possam prosperar, né? Se tornar crianças mais independentes, mais bem-sucedidas, mais autoconfiantes, capazes de regular suas próprias emoções. Nesse O Cérebro que diz sim, ele traz um paralelo.
entre como funciona o cérebro que diz não, que é aquele cérebro mais reativo, né, mais agressivo, e um cérebro que diz sim, que é aquele que está mais aberto para as coisas da vida. E nesse comparativo, ele apresenta quais são as características que tem esse cérebro que diz sim. E ele fala que a questão do equilíbrio, da percepção, né, da empatia e da resiliência. Então, essas características, elas são próprias do cérebro que diz sim, e também ele traz muitos exemplos, né, e auxilia os pais a aplicar essas técnicas e ver os resultados positivos no desenvolvimento da criança. E esse terceiro, que ele é em inglês. Na verdade, ele tem uma versão em português, mas é uma versão mais antiga. Foi escrita lá em 1999, 2000, e tem essa tradução. Mas dessa segunda edição, que é uma edição mais nova, ele não tem ainda uma versão em português, mas ele trata da influência do ambiente externo, das experiências, no desenvolvimento da mente. E essa questão de aprender sobre tudo, a gente parte de uma premissa, assim, hoje a gente pode aprender sobre quase tudo, né? A gente terceiriza aquilo que a gente não tem o tempo, a disponibilidade, mas as coisas que são mais importantes para a gente procura se aprofundar, procura ter um conteúdo sobre isso, né? E a gente acaba optando por estudar aquilo que é mais importante. Então, compreender como o cérebro da criança funciona ajuda que a gente cuide dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, né? Eu falo para todos os cuidadores aqui, até professores também. E a importância desse estudo é justamente por isso, né? Porque a gente vai precisar ter esse desenvolvimento infantil cada vez mais saudável. Um aspecto e uma pesquisa que é muito positiva foi uma pesquisa aqui que eu coloquei, que 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram inventados. E essa foi uma afirmativa feita em 2018. Né? A gente tem aqui as pesquisas feitas pelo Fórum Econômico Mundial aqui, e outras empresas que abrangem, e outros órgãos que abrangem mais de 14 mil pessoas e 1.000 empresas em 130 países. E em 2018 apontaram algumas habilidades mais relevantes que essas pessoas vão ter. Porque assim, se a gente sabe que os empregos do futuro, a gente ainda não sabe quais são, a gente não tem conhecimento de quais são, afinal de contas, o que eu vou precisar para essa profissão do futuro, né? Então, o que foi respondido maior foi a comunicação, a resolução de problemas e o poder de adaptação. E essas características, elas são próprias de quem tem um coeficiente emocional desenvolvido, né? Hoje em dia, muito se falava em ter um QI, um coeficiente de inteligência. E hoje, o que as empresas procuram já é uma pessoa que tem um coeficiente emocional desenvolvido. E para a gente conseguir compreender e treinar essas habilidades, estimular essas habilidades no desenvolvimento dos nossos filhos, a gente vai precisar ter alguns conhecimentos, né? Que a gente ainda não tem, porque nós queremos mais do que sobreviver a cada dia, né? E queremos mais do que nossos filhos cresçam e sobrevivam. A gente quer que, além deles sobreviverem, que eles prosperem, né? Que sejam pessoas independentes. E aqui eu não falo só independente do ponto de vista financeiro, independente emocionalmente, ter a capacidade de se adaptar, de superar os problemas, de pensar alternativas. É isso que a gente quer, né? Um ser humano bem-sucedido, assim, nesse sentido. E isso é importante a gente saber, que, na verdade, a gente tem que desenvolver nos nossos filhos algumas habilidades que vão ser exigidas dele no futuro, e para que ele consiga ser essa pessoa bem-sucedida, bem próspera. Conhecer o cérebro da criança nos ajuda a seguir esse caminho, porque é o cérebro que ele vai ser é o cérebro que ele vai ser essencial numa tomada de decisão, é o cérebro que ele vai ser essencial no autoconhecimento, na escola, nos relacionamentos, é o cérebro que é exigido para isso. E muitas vezes a gente tem esse dia cheio, que a gente quer só que acabe, e quando a gente chega em casa ainda tem uma briga entre irmãos, e a gente só quer separar e acabar com aquilo. Só que
a gente quer mais, né? Essa alternativa de simplesmente separar, ela é válida, claro que é, e nem sempre a gente vai ter a possibilidade, nós estaremos aptos a agir diferente, mas a gente quer mais que isso. Nós podemos aproveitar, né, uma situação dessa de conflito para poder ensinar o nosso filho a ver o ponto de vista do outro, a negociar com o outro, a perdoar o outro. E é isso, essas referências todas que eu vou trazer aqui, vai trazer elementos para que a gente possa agir dessa forma, de uma forma que eles possam prosperar. Porque nós queremos, antes de mais nada, que os nossos filhos tenham uma vida saudável, sob todos os pontos de vista, né? Que eles se esforcem, que eles sejam responsáveis. E aí, muitas vezes, a gente precisa refletir como é que está a nossa postura, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma criança que faz uma birra, chora, se joga no chão, né? Quantas vezes nós nos afastamos e dizemos, estivemos no shopping, ela se joga no chão, e a gente se afasta e fala, não, eu não vou sentar, se quiser, vem aqui. E ela verifica ficar sem referência, até se levanta e segue atrás da gente. E a gente acha que aquilo foi positivo, foi uma forma de solução. E realmente é uma forma de solução. Só que referência a gente passa para aquela criança? Né? Aquele seu filho que você agiu dessa forma, ele chega na fase adulta e ele tem um relacionamento com alguém e aí você pensa, nossa, mas você faz tudo pela outra pessoa, você não tem amor próprio, você faz qualquer coisa para que a pessoa não saia do relacionamento. Mas se a gente for pensar, qual foi a referência que ele teve? De que quando se tem um problema, quando se tem um ataque de fúria, de ira, quando a coisa não está bem, a sua referência se afastou e você teve que ir lá atrás. E na fase adulta, não é esse comportamento que tem que ter. Então, assim, o que a gente tem que refletir muitas vezes é que comportamento a gente está tendo para ele e como isso vai se refletir no futuro. Eu estou falando aqui que todas as pessoas que acabam tendo um relacionamento em que elas se anulam e seguem os outros é porque isso aconteceu na infância? Não. Porque são várias outras experiências que vão moldar esse comportamento adulto. Mas, certamente, esse tipo de comportamento tem um ingrediente lá, né? Porque todas essas informações, todas essas condutas nossas passam informações para a criança. E é sobre isso que a gente propõe aqui, refletir um pouquinho sobre essas condutas. O que a gente faz hoje que a gente quer diferente no futuro? Recentemente eu vi até um post que fazia mais ou menos esse paralelo, né? Quando a gente é criança não critique, não pergunte. E depois, quando a gente cresce, é exigido da gente, nossa, mas você não tem o senso crítico? Você não tem, né? E é exatamente essa lógica, né? Que condutas a gente está tendo aqui? Tem um curso do Murilo Gun, que ele fala sobre reaprendizagem criativa para adultos, depois ele faz Criando Crianças Criativas. No início do ano, acho que foi o Reaprendizagem, e ele falava uma coisa que eu tinha identificado na minha casa, e o tempo todo pensando nisso. Tem que criar crianças criativas, que explorem, né? E tentava propor para o meu filho isso, e um belo dia, eu e o pai, né, a gente deu para ele um Lego, e era um Lego de delegacia. E a primeira coisa que a gente fez foi mostrar para ele o Lego, como era para montar a delegacia, e como deveria ser. Olha, a cancela tem que ficar aqui, ó, embaixo a gente vai botar o verde, depois o branquinho, para depois fazer o telhado de determinada forma. E aí o que aconteceu, né? Ele foi, na verdade, seguindo o gabarito, buscando a resposta certa. Por quê? Porque foi essa a referência que eu tive. Né? Eu fui criada dessa forma, de achar a resposta certa, a resposta que estivesse na cabeça do examinador, a resposta que estivesse na cabeça do professor. E eu me enquadrei muito bem nisso até. Então, por mais que eu pense, nossa, eu tenho que desenvolver a criatividade do meu filho, eu vou colocar ele para explorar algumas coisas, trazer elementos novos para ele. Numa situação tão cotidiana, estava eu fazendo o quê? Fazendo com que ele encontrasse a resposta certa, enquadrando, botando ele dentro da caixinha. E isso foi até, eu tinha refletido sobre isso, e quando eu vi no curso do Murilo Gun, eu fiquei muito surpresa, né, dele ter pego exatamente esse exemplo. Porque foi isso que aconteceu. Aí teve quando eu vi isso, eu desmontei tudo, falei, bora montar agora de qualquer jeito.
realmente sai outra coisa, a luzinha do carrinho que vai para cima, o telhado já não é telhado, e é exatamente isso. É isso que é importante, a gente refletir sobre algumas coisas, porque tem muitas coisas que estão internalizadas em nós, e que a gente já até raciocinou aqui que a gente precisa mudar, mas a gente ainda vai agir. E uma das coisas que é importante a gente perceber é que mesmo que a gente tenha agido de alguma forma que a gente acha que não foi a mais adequada, como esse caso, por exemplo, que eu falei aqui, pessoal, a gente pode mudar. Porque uma das coisas mais interessantes do cérebro é que ele é plástico, ele é moldável, né? E as influências, e por conta disso, a gente tem algumas influências das experiências na formação da arquitetura cerebral. Vamos ver um videozinho. Ô, mãe! Menina, que gritaria é essa, hein? Não foi essa educação que eu te dei, não. Ô, minha filha! O jantar tá pronto! Ô, Mila, já comeu? Bora pra cima da pia! Eu acho ela super engraçada, né? No caso, Mila. E é exatamente isso, assim, a forma como a gente age com o nosso filho proporciona ambientes e experiências para ele e que vai modelar a forma como ele vai agir. Que áreas do cérebro que vão estar mais ativadas, né? O poder do exemplo. A gente muitas vezes fala para as crianças, mas o que as crianças mais observam é o nosso exemplo. Então, vamos avançar um pouquinho nisso aqui. O que acontece conosco, né, afeta a forma como o nosso cérebro se desenvolve. Então, o que se descobriu, né? Na década de 90, quer dizer, até a década de 90, se acreditava que o desenvolvimento do cérebro, ele acontecia pela forma genética, né? A questão genética e as composições bioquímicas do cérebro. E a partir daí, começaram os estudos a avançar para perceber que, na verdade, os genes têm, sim, uma importância nesse desenvolvimento cerebral, mas que a questão, o ambiente e tudo ao que nós somos expostos também tem uma influência muito grande no desenvolvimento do cérebro. E aí, o que a gente consegue ver de positivo nisso? Que a forma como a gente vai tratar os nossos filhos, o que a gente vai proporcionar para eles, completamente como vai ser essa arquitetura cerebral dele. A forma como os nossos filhos vão compreender o mundo não tem a ver somente com o que acontece, né, com ele, mas a forma como os pais, cuidadores também agem em relação a eles, né? Esses estudos que descobriram essa plasticidade do cérebro, ele percebeu que o que fazia com que esse cérebro se modificasse era justamente a experiência de cada indivíduo. Por isso que cada cérebro ele é diferente um do outro, mesmo que tenham a mesma constituição genética. E nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios, né, eles se comunicam através de algumas sinapses, né? E a forma que essa atividade cerebral se desenvolve, ela vai moldar a estrutura desse cérebro. Então, as áreas que são submetidas a mais experiências de uma determinada habilidade, elas vão ser mais desenvolvidas. Outras que não são tão submetidas, elas não vão ser tão desenvolvidas. E aí a gente vai até entender melhor o que acontece nesse processo. Com o tempo, essa comunicação, né, entre os neurônios vai formando a arquitetura cerebral. E uma das coisas mais positivas é que a gente descobriu que a gente pode mudar. E os genes, né, eles definem muito tudo que a gente é submetido. Então, assim, a música que a gente ouve, o livro que a gente lê, enfim, o que a gente assiste, o filme que a gente assiste, as habilidades que a gente desenvolve, se a gente vai aprender mais línguas ou não vai aprender. Então, tudo isso a gente consegue fazer e modelar isso ao longo da vida. E tem uma coisa que é interessante, porque assim, você pode estimular, você pode usar alguns comportamentos para você estimular essa atividade cerebral em habilidades que são mais significativas para o melhor desenvolvimento dessa criança. E uma das coisas que se verificou e que é muito positiva é que os pais, por exemplo, que falam sobre os seus sentimentos com os filhos,
eles conseguem desenvolver na criança uma capacidade de reconhecimento das próprias emoções. Então, esse tipo de postura contribui muito para o desenvolvimento saudável da criança. Tem um outro aspecto também que é muito relevante, que são quando as crianças são muito tímidas. Quando elas são muito tímidas, a gente tem quando elas são muito tímidas, geralmente existem 2 tipos de condutas assim que são muito comuns, que é ou de empurrar para aquilo que ela tem medo, aflição, né, tem receio, ou de proteger excessivamente. E, na verdade, essas duas condutas, elas, ela não faz com que ela tenha esse desenvolvimento, né? Que ela seja exposta a isso para poder aprender como lidar, como controlar, né, essa timidez, né? Como tentar se expor, né, para não perder também algumas oportunidades, não deixar de fazer algo que seja muito importante por conta dessa timidez. Por quê? Porque há uma proteção excessiva. E também empurrar ela faz com que ela enfrente aquela situação no modo ataque, né? E isso também acaba não sendo tão positivo. Então, se vê que, por exemplo, os pais que acabam tendo aquela conduta de uma exploração solidária, as crianças, elas têm mais possibilidade de superar essa timidez. E aí, um dos aspectos que é importante para a gente falar é sobre essa situação, a integração. Eu adoro essa imagem que está aparecendo aí no slide, né? Que é o cérebro, ele com várias engrenagens. E por que isso mesmo, assim, sabe? O cérebro, ele é como se tivesse várias partes, né? Várias áreas. É como se fosse o corpo humano. Então, o corpo humano, a gente tem o pulmão, que a gente respira, a gente tem o coração, que bombeia o sangue. E, no final das contas, para ele funcionar de forma saudável, tem que todas as partes estarem funcionando bem. E a mesma coisa no cérebro, só que o cérebro são várias áreas, né? Uma que cuida da memória, outra que cuida da tomada de decisões morais e éticas, outra que cuida das questões mais primárias, das emoções, e então, outra que cuida da coordenação motora. E para ele funcionar bem, ele tem que funcionar integrado, né? Se ele estiver integrado, está tudo funcionando bem. Então, assim, quando a gente fala assim, tá, o tempo todo você ficou falando aqui da gente ter alguma atitude para que as nossas crianças prosperem. E o segredo para que a gente consiga isso é a gente compreender essas partes e como a gente fazer para que as crianças. E como a gente fazer para integrar isso, porque se a gente integra isso, as crianças prosperam. As birras, os ataques de fúria, a agressividade, elas estão ligadas a uma desintegração. Quando alguma dessas áreas elas não estão funcionando muito bem. Não, elas não estão funcionando de forma integrada. E o que acontece? Né? Quando a gente dá várias experiências para os nossos filhos diferentes, positivas, nós reforçamos esse poder de integração, porque nós fazemos com que várias áreas do cérebro elas estejam ativas, né? Se comunicando, fazendo essas sinapses. Então, quando isso acontece, essa integração entre todas elas acontece, por isso que as experiências diversificadas elas são importantes e as experiências positivas, porque essa integração vai ocorrendo. Eu penso sempre num exemplo que tem quando a criança ela chega numa piscina e ela tem medo de piscina. Ela medo da água, não sabe se vai se afogar, não sabe se não vai se afogar. E aí o adulto fica naquela sem saber o que fazer. Tem alguns que acham, não, ela está de boia, empurra mesmo que ela vai sobreviver. Né? Ela vai nadar, vai aprender a nadar. E outras que protegem excessivamente. Não, ninguém bote nenhum pingo nela porque ela tem medo. Que é mais uma situação que você perde uma grande oportunidade de fazer a integração do cérebro. Porque quando essas duas posturas elas ocorrem, na verdade passam duas mensagens que não gera prosperidade, não gera com que eles consigam fazer essa integração. Quando há uma exploração controlada, por exemplo, do pai entrar na piscina, mãe entrar na piscina, e a criança for com confiança, ela vai percebendo o quê? Eu tenho medo, então essa área do meu cérebro que está lá disparando que eu tenho medo, começa a dialogar
com a área do cérebro que controla e regula esse medo. Então, isso vai ser um exercício para o cérebro da criança. Quando ela é atirada na piscina, a área que vai funcionar é só a área medo, é a área fuga, que são as áreas mais primitivas do cérebro, que são chamadas, né, como as áreas mais primitivas. Então, ela não vai integrar, ela vai funcionar só no modo sobrevivência. E quando a gente protege demais, ela entra nesse modo de o quê? De paralisia, que também está dentro dessas áreas primitivas. E ela perde a chance de conseguir integrar e conseguir trabalhar esse medo e fazer com que a zona que faz a regulação do cérebro consiga equilibrar com essa zona que faz com que ela tenha medo. E por isso que essa exploração conjunta ela é muito positiva para uma integração. Eu lembro quando eu era criança, né, que a gente brigava assim por bobagem. Era por lugar no carro, por botão do elevador, quem é que ia apertar, e isso era comum. Mas hoje, adulto, né, eu já adulto, minhas irmãs adultas, isso não acontece mais. Isso não acontece mais porque a gente tem esse poder de regular, né, de poder equilibrar essas questões. Mas as crianças, elas brigam por isso. E o porquê que elas brigam por esse tipo de coisa? Né? Isso ocorre justamente porque tem essa falta de integração no cérebro. Só que uma coisa é importante de pontuar aqui, que tem essa falta de integração no cérebro, só que o cérebro dela ainda não está totalmente desenvolvido. Porque o cérebro, a parte do cérebro que cuida dessa parte de tomada de decisões, né, mais ponderadas, lógica, a parte que cuida disso, ela não vem pronta, né? Ela não nasce pronta, ela vai se desenvolvendo. E para o cérebro ele estar totalmente desenvolvido, no geral os estudos apontam que vai ser em torno de 21 a 25 anos. Então, assim, por mais que a gente treine também essa integração, porque algumas pessoas até perguntam, então está tudo maravilhoso na sua casa? E eu falo, claro que não. Por quê? Porque, na verdade, a gente faz exercícios para que isso aconteça. E não são exercícios próprios, são exercícios do cotidiano, disso que eu estou explicando aqui. Só que não tem ainda uma arquitetura cerebral formada para que efetivamente a integração ocorra, porque ainda não tem toda a área cerebral formada. E a função nossa, como pais, é justamente influenciar essa integração, é proporcionar que o cérebro, nas mais constantes experiências, eles exercitem essa integração. E aqui a gente vai tratar de vários exemplos que podem ser boas sugestões para isso. Uma das coisas que eu gosto também de pontuar é que também, assim, para ninguém ficar um pouco paranoico, né? Dizer, agora que eu descobri que seu cérebro tem que estar integrado e vamos ouvir aqui algumas dicas de como fazer isso, agora você vai ter que fazer isso o tempo todo. Porque não adianta fazer isso, porque tem um processo natural de desenvolvimento que a gente não vai conseguir ultrapassar. E a gente pode falar do cérebro de várias formas. A gente já falou aqui ele como engrenagem, várias partes. A gente pode falar dele como hemisférios, a gente pode falar ele como andar de cima, andar de baixo. A gente vai poder falar dele de várias formas. Aqui a gente vai abordar agora ele como hemisférios. A gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. No hemisfério direito, ele é um hemisfério mais intuitivo, mais emocional, né? Ele tem uma visão global das coisas, ele é um contexto, ele tem as imagens, sons, as percepções dos tons de voz, tudo isso, essa parte das nossas emoções, toda essa parte vai estar concentrada lá no hemisfério direito. Nesse hemisfério direito, ele é mais influenciado tanto pelo corpo, pelo nosso corpo, como pelas zonas mais baixas do cérebro, que a gente vai ver quando a gente vai pensar o cérebro como um andar de cima ou um andar de baixo. E no direito, ele é predominante nas crianças pequenas, né? Principalmente até 3 anos, ele é bem predominante. E nas crianças, né, nessa faixa, quanto menores, o cérebro direito ele vai ser mais predominante. Então, é muito comum, né, de ouvir, minha vida acabou, eu vou morrer se eu fizer isso, porque elas não dominam ainda a capacidade da palavra mesmo, né, da literalidade, de explicar, de dar uma sequência lógica para os acontecimentos que estão acontecendo à sua volta. Então, essa lógica, por exemplo, de responsabilidade, de horário, as crianças muito pequenas, elas ainda não têm.
E por isso que acontece, elas vivem um momento, né? Elas podem se distrair, por exemplo, com uma florzinha lá o tempo todo no jardim, mesmo estando em cima da praça que já estão na escola, em cima do horário de entrar para a escola. Por quê? Porque elas vivem aquele momento. O cérebro direito está muito, é o que vai predominar nelas. Já o cérebro esquerdo é o cérebro da ordem, né, do que se chama do texto, né? Enquanto o direito é o contexto, o esquerdo ele é o texto. E ele vai falar muito bem dessa sequência dos detalhes. Ele vai trabalhar no raciocínio mais lógico, de como a gente desenvolver isso pelas palavras, né, de como equilibrar mais as coisas. O cérebro esquerdo ele vai ter mais essas habilidades. E o cérebro esquerdo ele vai entrar em cena quando? Né? Quando começam aqueles porquês, por que isso, por que aquilo, por quê? Porque é uma forma que a criança está começando a perceber a compreensão do mundo dela ao redor. Né? E então, a partir daí, a gente consegue ver que o cérebro esquerdo ele já está começando a se desenvolver. Né? E os dois lados eles se conectam, né? Por umas espécies de fibras, os dois se conectam, eles não são separados. E há essa conexão, e é aí que está a chave disso, porque a gente vai querer que os nossos filhos tenham esse equilíbrio entre a lógica, a gente não quer ele só lógica, com um deserto emocional. É bem curioso, porque se a gente observar, né, o que pode ocorrer também no deserto emocional, quando há esse desequilíbrio. Porque muitas vezes a gente vê, quando há esse desequilíbrio, a gente pensa muito no fato de ter havido um excesso, né? Ele externou, teve muita raiva, ele externou de forma muito raivosa alguma coisa. Mas, na verdade, esse equilíbrio ele é importante também para que a gente compreenda, para que a gente evite que os filhos eles fujam para esse deserto emocional. Isso acontece, é até muito comum quando ele tem, por exemplo, uma briga lá, o filho, criança de 10 anos, tem uma briga com um amiguinho, né, na escola. Não sei, às vezes um amiguinho pode ter confidenciado alguma coisa, talvez que os pais estejam se separando, pediu para não contar para ninguém. E o coleguinha, né, o amigo, às vezes numa roda, alguém comenta algo sobre o tema, ele fala, daqui a pouco o fulano vai estar também. E aí o fulano fica muito chateado, né, ofende ele, e ele, em vez de, ele começa a se sentir ofendido, ele fala também não era para tanto, e aí, em vez dele tentar resolver, o que ele faz? Porque ele não está sabendo lidar com aquilo, não me importo. Terminamos a amizade, não me importo. Você começa a tratar com ele próprio do cérebro esquerdo e vai trazendo esses elementos da emoção. Por quê? Porque é isso que vai fazendo com que uma pessoa ela tenha essa flexibilidade, ela tenha essa capacidade de tomar boas decisões. E no final, você ainda propõe que ela traga uma solução. Então, qual solução a gente pode ter? Né? Será que vale a pena conversar com um amigo? Que outras soluções pode ter? Tenta propor isso para ele. Então, essa forma de integrar, ela é muito, ela é muito eficaz e a gente usa isso, não precisa criar uma situação para isso. A gente vai usar situações do cotidiano, porque a gente tem isso o tempo todo. O nosso filho que às vezes vai para o deserto emocional, de não se importar, e o nosso filho que às vezes explode violentamente e a gente também precisa conduzir. E aí uma das estratégias até que tem em um dos livros, que ele até nomeia assim, ele bota a conectar e redirecionar. Porque o que você vai fazer? Você vai fazer uma conexão com o lado cerebral que estiver ali em voga e depois você vai redirecionar para poder conseguir fazer essa integração. E como isso acontece? A gente tem o costume de resolver as coisas, na maioria das vezes, com a lógica, né? Só que, às vezes, a gente é surpreendido com algo totalmente lógico, por exemplo, de um filho de 4 anos. Às vezes, ele vem e fica chateado porque está chovendo, ele quer andar por algum lugar, só que para andar por algum lugar, porque está chovendo, vai se molhar. Só que ele quer andar para esse lugar e não quer se molhar. Então, a nossa tendência é tentar tratar isso com lógica. Só que, às vezes, essa manifestação, na prática, ela às vezes acontece de uma forma bem explosiva, bem até agressiva mesmo. E aí, o que acontece
quando a gente tem uma situação dessa, né, de uma explosão de um comportamento por algo que às vezes é até ilógico, né, às vezes é por causa de acha que é mais repreendido do que é o irmão, e de uma forma ilógica. Você não vai chegar para ele e dizer assim: "Ah, porque você só pune a mim, você não pune o fulano", e dizer para ele assim: "Não, observe aqui, tal dia fulano fez", então não esse tipo de linguagem não vai ser acessível. Quando a criança ela está em um ataque de raiva e principalmente em uma situação dessa completamente lógica, não adianta chegar para ela e tentar conversar com a razão. Por quê? Porque o cérebro vai estar inacessível, ela está falando ali com o cérebro direito. Então primeiro você vai ter que conectar o seu cérebro direito. E o seu cérebro direito é o quê? É o cérebro do tom de voz, é o cérebro das feições, mais compreensivas, é o cérebro, desses sinais não verbais, né. E aí o que que você vai fazer diante de um ataque desse, de fúria que você, né, fica meio assim, não tem nem muita lógica. Você vai o quê? Com um tom de voz ameno, com o toque, né, olhar com calma e esperar aquilo ali e tocar nele. E se é porque vai depender muito da situação, mas se der, você abraçar, você falar: "Olha, a mamãe está aqui, o papai está aqui", né, com um tom de voz ameno, né, uma palavra uma afeição acolhedora. Então isso vai dar um resultado muito melhor do que se você chegar de uma forma, se você for falar com ele com o cérebro lógico. Porque se ele tem esse ataque e você chega para ele e fala assim: "Que absurdo, é claro que não é, tá aqui uma tabela de quanto eu já repreendi o seu irmão, quanto eu repreendi você". Isso não diz nada, desde não é acessível. E aí o que que acontece? Às vezes, isso aqui que eu falei, nem sempre isso vai funcionar, porque às vezes a criança passou de um estado, assim, de fúria, e que essa possibilidade de você ainda conseguir administrar para acalmar, né, dessa forma, ela não vai estar disponível, porque realmente ela já extrapolou. Para a gente entender o que acontece com isso, eu vou explicar para vocês um exemplo que tem, que é o cérebro na palma da mão. Esse exemplo é do próprio Daniel Siegel. Vamos imaginar que aqui, a palma da minha mão é o cérebro, só que assim, fechada. Aqui a gente teria aqui o pulso, seria a medula espinhal, que vai entrar e vai se conectar com o tronco cerebral e com as regiões límbicas, que vai ser essa aqui, essas regiões límbicas. Essas regiões límbicas, elas vão ser as regiões das emoções. Então, essa parte mais primitiva do cérebro, essa região instintiva de você fugir de uma ameaça, de você atacar ou de você ficar paralisado, está aqui. E se ela agir sozinha, a gente vai ter isso. A gente vai ter vários ataques de birra. Só que o que que acontece? A gente tem essa parte aqui de cima, mais frontal, que é o córtex cerebral. E aqui o córtex pré-frontal médio. Esse córtex, ele seria responsável por essas tomadas de decisão mais equilibradas, mais adequadas. E o que acontece? Quando a criança chega, está num estado, e isso às vezes acontece com a gente também, né? Às vezes a gente está cansado, a gente está já com sono mais prejudicado, já com algumas funções já prejudicadas. Uma situação dessa que mexe aqui com uma raiva, por exemplo, ela faz com que essa tampa se abra. Isso acontece com a gente. E com a criança, ela tem isso também, só que essa parte daqui está em formação. Então, essa parte daqui, ela se abre com mais facilidade. E quando essa tampa explode, que a gente tem aquela birra praticamente descontrolada, a gente vai precisar que a criança se acalme, volte para o estado mais receptivo para que a gente possa conversar com ela. Então aí vai ser um processo mais demorado. Mas não adianta numa situação dessa a gente reagir, porque se a gente tiver uma atitude mais reativa, não vai ter nenhuma utilidade, não vai conseguir não vai conseguir promover essa integração. E aí depois da criança ela estar mais calma, a gente passa
as lições, né, as orientações que são importantes para o desenvolvimento dela. E até uma explicação também razoável, né, do que aconteceu. Uma outra estratégia, né, que a gente pode usar é a nomear para disciplinar. Quando é que a gente vai usar essa estratégia? A gente vai usar ela muito, a gente vai usar muito essa estratégia para situações que são mais dolorosas, mais assustadoras para a criança. Lembrando que o que é assustador, doloroso para a criança, para a gente pode parecer sem grande importância. Então, ele cair da bicicleta e ralar o cotovelo, para a gente pode ser, foi algo banal, bobo, não aconteceu nada. Para ela pode ser algo extremamente traumatizante, né, algo extremamente doloroso. Então a gente precisa ter essa noção. E essas situações mais traumáticas, e aí o que acontece quando ocorre uma situação dessa, né, de uma situação que é traumática para a criança? A gente começa a explicar para ela, quando a criança é menor, a gente começa a contar para ela como foi aquele processo. Quando a criança é maior, a criança já pode contar sozinha, a gente vai auxiliando. Porque o que acontece? Quando a criança cai e ela rala um cotovelo, sendo para ela traumático aquilo, né, nem sempre vai ser, por isso que a gente tem que estar ao lado dos nossos filhos, né, para a gente ver qual é a reação. Mas às vezes ele cai e fala até, não quero mais andar nessa bicicleta e tal, porque provavelmente aquilo mexeu mais que o normal. Então, quando eles passam por isso, é importante dizer: "Nossa, se ele não quiser contar, a gente começar a contar. Eu vi que você estava pedalando muito bem, e aí de repente passou aquela pedra que você não viu, não fo", e aí você deixa ele continuar, né. Aí o pneu da bicicleta virou, eu caí, depois que eu caí, eu machuquei o cotovelo, e vai recontando essa história. Porque o que a gente faz quando isso acontece? Quando a criança cai, ela passa aquela situação dolorosa, ela está trabalhando com essas áreas mais primitivas, áreas de emoção. E quando a gente vai recontando a história, a gente traz o que para o jogo? A gente traz essa parte da lógica, da sequência, da palavra. E aí a gente faz o que? Essa integração entre essas áreas do cérebro que são diferentes e que precisam estar integradas para que esse desenvolvimento ocorra da maneira mais saudável. Além dessa visão que a gente tem, que a gente passou agora, do cérebro como dois hemisférios, a gente também pode pensar ele como andares, né? Uma casa em construção. E nessa imagem aí que a gente está vendo, é basicamente isso, né? No andar de baixo, a gente tem as atividades essenciais, né? A gente pensa na cozinha, no banheiro, né? Da sala de jantar, que são aquelas atividades mais essenciais. E é isso, né? Essa parte mais baixa do cérebro, até que se comunica mais com o cérebro, o hemisfério direito, ela tem essas necessidades básicas, as necessidades de fuga, de reação, todas essas que de respirar, de piscar, todas essas que são realmente mais básicas para a sobrevivência do ser humano. E elas vêm prontas no nascimento, né, todas essas elas já nascem prontas. E é diferente do andar de cima. No andar de cima, a gente tem algo mais elaborado, como um gabinete, né, uma sala de estar para ver TV, algo assim. E aí, esse segundo andar é um andar que ele não está pronto. É como se a gente entrasse numa casa, o primeiro andar está todo prontinho, e no segundo andar a gente ainda tivesse muito material de construção. E aí o que ocorre? Quando o andar de cima ele está funcionando bem, né, a criança ela consegue agir, pensar nas consequências, pensar no que pode acontecer com o outro, se ela tiver uma determinada postura, ela consegue controlar mais as emoções dela. E por isso, né, que nesses livros é muito tratado que a nossa função seria cuidar da escadaria, né, entre o andar de cima e o andar de baixo, que seria essa integração do andar de cima com o andar de baixo. Por quê? Né, por que a gente vai ter que fazer essa integração? Porque isso vai fazer com que a criança ela tome uma decisão mais acertada, ela pense mais nas consequências, né, ela tenha mais autocontrole.
Mas uma coisa que é importante nesse exemplo é que a gente precisa ter uma consciência, assim, a gente precisa ser realista nas nossas expectativas. Esse andar de cima, ele está inacabado, não é? Ele ainda está em construção. Então a gente não pode imaginar que isso vai ocorrer o tempo inteiro, né? Que essa integração vai ocorrer o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está falando de algo que ainda está se desenvolvendo. E muitas vezes a gente vai ter que fazer o mesmo processo várias vezes, né? A gente às vezes tem muito a ideia de que quando a gente vai sinalizar uma situação, a gente vai ver a evolução, porque quando a gente começa a aplicar isso, pensar nisso e a gente começa a aplicar em casa, a gente vê a mudança no comportamento, né? Isso é um ponto essencial. E só que essa mudança no comportamento, óbvio que ela não é consistente. Por quê? Porque esse cérebro está em desenvolvimento. Então, às vezes, ele não vai ter os elementos necessários ainda para fazer essa integração. E por isso a gente tem que ajustar, né, nossas expectativas em relação a isso. Né? Tem um determinado aspecto que tem que esperar o tempo passar, né? O cérebro se desenvolver, com o nosso papel o tempo todo de estimular. A gente tem, é importante falar de uma parte que a gente tem que está mais no andar de baixo, que chama amígdala, né? Essa amígdala, ela é a parte que ela cuida dos sentimentos do medo e da raiva. E o que acontece? Tem determinadas situações que a criança passa e que essa amígdala ela subjuga completamente essa outra parte do cérebro que equilibra, né, que é responsável pela tomada de decisão mais apropriada. E assim, aí a gente pensa, poxa, então a amígdala não deve ser tão legal. Na verdade, ela é importante, porque a gente precisa ter isso, né? É o nosso modo de sobrevivência. Quando a gente está em um estádio de futebol, né, que se vier um objeto, ou então alguma situação que vem, a gente se esquiva rapidamente, a gente faz, né, algum movimento de defesa. E isso acontece por quê? Justamente porque a gente tem essas áreas do cérebro que são responsáveis por nos fazer agir. Não são todas as situações que a gente vai querer ter o equilíbrio, né? Se a gente se vê diante de uma ameaça, por exemplo, a gente está vindo e vem um animal selvagem em nossa direção, a gente não vai usar de raciocínio, de lógica para isso. A gente vai ativar o modo sobrevivência, vai tentar correr o mais rápido, né? Vai tentar fugir daquilo. Ou, se for o caso, até atacar. Então, é importante que a gente tenha essas áreas primitivas, porque a gente precisa ter essas condutas. Ter só essas áreas primitivas no nosso dia a dia, isso não é interessante, porque senão vai virar uma pessoa extremamente explosiva, sem controle, e isso não é interessante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, embora a gente perceba que muitas das pessoas, elas crescem ainda adultas sem ter explorado tanto essa integração entre essas zonas mais primitivas e essas zonas mais sofisticadas, e que elas perdem constantemente o controle. E quando a gente tem essa situação de descontrole, a gente tem aqueles temidos e conhecidos ataques de fúria, né? O ataque de fúria, ele tem duas possibilidades. A gente tem o ataque, aquela situação, né, de birra, que pode ser uma decisão, e aí essa decisão ela parte principalmente da verificação dos comportamentos do adulto, do que ela pode conseguir. Ou então ela pode ser um ataque absolutamente incontrolável da criança, né? Quando o ataque quando o ataque de birra ele é intencional, a criança consegue parar, né? Se você chegar para ela e dizer assim, olha, eu não vou, ela foi no shopping, ela quer porque quer um brinquedo. E se você falar para ela, olha, você está prestes a perder tal privilégio, né, alguma coisa que ela goste que seja estabelecido, ela consegue parar o ataque. Ou então, se você ceder, tá tudo bem, você quer essa boneca, eu vou comprar essa boneca, ela parou. Esse ataque, ele está nessa parte de cima do cérebro. Ela, embora ainda inacabada, ela já tem a sua atividade,
e ela é uma decisão da criança, muitas vezes provocada pelo próprio comportamento. Às vezes ela já sabe, tem crianças que já sabem que se fizer determinado comportamento, vai alcançar aquilo ali. Ou então outras que fazem o comportamento, mas não alcançam aquilo ali e perdem esse tipo de comportamento. Nesses casos em que, a birra ela é cessada dessas formas, ela é a birra do cérebro do andar de cima. E aí, nessa aqui, a gente precisa tratar como uma situação de mau comportamento, e conversar e tratar com a criança como, que esses não são comportamentos que são aceitáveis, aí vai depender de quais são os comportamentos aceitáveis de cada família. Já quando a gente tem essa birra que vem do andar de baixo, a criança ela não consegue controlar. Acontece em situações de absoluta sem muita lógica, né. Tem um exemplo até que tem em um dos livros, e que ele fala do pai que vai colocar o shampoo na cabeça da criança, e a criança começa a ter um ataque de birra que não era daquele jeito, e joga os objetos, e não tem a menor capacidade de se controlar. Esse é um ataque de birra que vem do andar de baixo, né, não adianta, você pode dizer o que for: "Olha, você não vai brincar hoje com o seu brinquedo". Isso não significa nada, você não consegue atingir essa criança, por quê? Porque essa criança ela está, ó, com a tampa aberta, né, você vai precisar funcionar com essa parte aqui de cima do cérebro para poder fazer com que ela se acalme, para só depois você poder falar com ela. E aí, nesse falar com ela, a gente vai ver que tem uma outra, estratégia que a gente pode usar, que quando a gente for para poder tentar tratar isso, é tentar fazer com que ela proponha soluções, né. "Tá, tudo bem, você não gostou da forma que o papai colocou o shampoo na sua cabeça, não foi isso?" Aí ele vai dizer: "Sim". "Tá, então quais são as possibilidades, né, como assim, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode resolver?", né. Esse tipo de conduta faz com que o quê? Aquele cérebro que estava assim, não ia ser era acessível, você tenta acalmar, fica ali presente, tom de voz baixo, ameno, até a criança se acalmar. A criança se acalmou, você tenta terminar aquilo ali, quando ela volta chega no estado receptivo, aí você propõe: "Você não gostou de tal atitude, né, como a gente pode fazer diferente?", né. Esse tipo de conduta proporciona o quê? Que ela saia daquela situação, seja a emoção de que ficou com raiva daquilo ali, consiga narrar: "Não gostei", ainda que ela não tenha tanta oralidade, "Não gostei do shampoo", né, e aí ele vai conseguir elaborar dentro daquilo ali, ele vai conseguir dar sequência, você traz o cérebro esquerdo para conjugar com esse acesso do cérebro direito. E aí, a gente tem alguns pais que utilizam numa situação dessa, de um ataque de birra desse, por exemplo, da palmada, né. A palmada, ela se a gente for pensar o que que é a palmada, na verdade a palmada é a incapacidade do adulto de tratar com aquela situação, porque o que que ele faz com aquilo ali? Resolve o problema para ele, né, porque se eu pensar assim, outro dia eu tirei uma foto da minha mão com a do meu filho, nossa, é muito menor, uma criança é muito menor do que um adulto. Então chegar a um ponto de um adulto, eh, ainda que eu não falo de uma situação de espancamento, falo daquela palmada que ainda, né, algumas pessoas entendem como aceitável. Então, ainda essa palmada, o que que se comunica nisso? Né, dizer assim, é uma interferência externa, vai dizer: "Olha, eu não posso fazer isso, eu tenho que segurar a minha emoção, eu não tenho que expor, porque vai ter alguém que pode me punir por isso". Ou então, alguma coisa que ele sabe que é errado até que ele faz, é porque ele pode ter algum nível de julgamento já que ele sabe que é errado, e ele fala assim: "Eu não vou fazer, porque pode ter alguém que faz isso". Certo. Aí quando a criança cresce e que tem o radar de velocidade e que tem a placa de velocidade, precisa ter o radar. Por quê? Porque ela cresceu e está acostumada a obedecer se tiver uma punição externa. Tem noção do quanto é positivo se a gente inverter isso, mudar isso e simplesmente perceber que quando a gente tentar acalmar
e depois disciplinar, a gente faz com que a criança perceba e ela perceba que ela não quer ter essa conduta, e ela perceba que essa conduta não é adequada, e ela perceba que precisa respeitar o amiguinho. Quando isso acontece, nós deixamos no mundo seres humanos melhores, que precisam menos da punição externa, do olhar externo, para agir da forma correta. Então essa é uma reflexão que é importante a gente ter, a gente repensar também. Outro ponto. Tem uma situação que é muito comum, né, principalmente nas crianças menores, quando eles falam assim: "Eu odeio você, você não vai comprar", às vezes até passa numa loja e quer algo que está no mostruário, ou então qualquer uma outra situação em que ele é desagradado. E ele fica chateado, seu filho fica chateado e fala: "Eu odeio você, você é feio, né, eu não gosto de você". E é comum que e aí quando ele está com isso, que ele está nervoso e está falando isso, o que que é uma técnica que é bacana para a gente usar, é que em vez da gente enfurecer, ele está falando isso com o cérebro do andar de cima e desculpa, com o cérebro do andar de baixo, que, são dessas emoções. E aí o que que acontece? A gente geralmente fala com eles assim: "Nossa, você não pode falar isso, isso não é certo". Então eu falo assim: "Poxa, né, então você não me ama, você tenta argumentar: 'Não, eu faço tanta coisa por você, como é que eu não te amo?'". Só que isso, assim, não é tão acessível. E além disso não ser tão acessi isso não ser nada acessível, a gente perde uma grande oportunidade de estimular essas conexões do cérebro, que fazem com que aquela questão emocional, ela seja tratada com racionalidade. O nosso papel fundamental é esse, fazer com que a questão emocional seja tratada com racionalidade, que a questão racional seja tratada com emoção. Essa simbiose, quando a gente consegue isso, explorando isso, nossos filhos prosperam, vão ser flexíveis, vão ser harmônicos. Então, numa situação dessa em que ele fala, por exemplo: "Eu odeio você", você pode dizer, ele está falando isso em algum contexto, você fala: "Ah, você tá chateado porque eu não te dei aquele picolé, não é?". Aí ele: "É, e você é muito feia". Falo: "Certo, mas é porque aquele picolé, ele não você não podia tomar aquele picolé", né, você justifica para ele isso, "Não, por que que você não deu o picolé para ele?", né, não estava à venda, ou, era um dia de semana e as regras na casa é que o picolé só se toma no final de semana. E aí, quando a gente fala dessa forma, a gente deixa claro para ele: "Olha, eu odeio você, na verdade você está chateado", né, não precisa falar na verdade, falar: "Você está chateado porque eu não te dei o picolé". "É, você é feia, eu não te dei o picolé por tal razão". Aí você vai e propõe para ele: "Como você acha que a gente pode resolver isso, né? Qual que você acha que pode ser melhor?". Por quê? Porque você vai fazer com que ele treine, você vai pegar aquele cérebro que está lá, só emoção pura, e vai começar a trazer o quê? Elementos de racionalidade. A função o tempo todo é esse, quando está só elementos de racionalidade, deserto emocional, trazer elementos de emoção. E tem 4, até tem mais, né, no livro, acabei escolhendo 4, 4 aspectos que são bem importantes, que a gente pode exercitar com nossos filhos, para que eles possam ser mais flexíveis, né, se desenvolverem melhor, que é o que eu coloquei aqui, o exercitando a tomada de decisão, né, de qualidade. A gente tem muita tentação de tomar a decisão por nossos filhos, né, eles pequenos ainda, eles podem escolher se eles querem botar o sapatinho branco ou um sapatinho azul, né, quando estão maiores, eles já podem escolher, por exemplo, se tiver, uma festinha no prédio, ou se tiver um aniversário, né, a gente que, no geral, a gente acaba decidindo essas coisas. Quando os pais que optam, né, por dar mesada, isso, também pode ser um elemento para ajudar a criança
as tomadas de decisão, porque ela vai vendo se ela quer gastar o dinheiro imediatamente, se ela vai, né, juntar para comprar outras coisas. Então, essas oportunidades do dia a dia que a gente puder estimular para que eles tomem as decisões, isso é importante, porque ele vai tomando autonomia e vai percebendo a importância dele no lar, que ele não é simplesmente um objeto que está ali e que a casa funciona toda e que ele não tem utilidade na casa, né. Ele vai vendo que ele tem responsabilidade sobre coisas dele, e aí, de acordo com a idade, vai, dando para ele essas tomadas de decisão. Outro aspecto é a gente contribuir para que ele consiga ir controlando essas emoções do corpo. Eu falei aqui sobre algumas possibilidades. Essa conversa, na verdade, ela é muito mais extensa do que isso, a gente pode tratar de muito mais exemplos, e explicar para ele, né, que as emoções elas são transitórias, né. É sempre muito bom, e eu já faço com o meu filho que tem 3, né, e eu já vou falando com ele, toda vez que ele fala assim: "Ah, minha vida acabou". Aí eu: "Não, sua vida acabou, tá triste?". Tô triste". Eu falo: "Mas antes você estava feliz, não foi que a gente estava brincando com o avião?". "Ah, eu estava feliz". Eu falo: "Ó, você tá vendo? Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, outra hora tá ansioso". E ele fala: "Por quê?". "Porque é isso mesmo, mostre pra ele. Olha como as emoções são transitórias, né". E não tem emoção ruim. Acho é muito comum: "Ah, tô com raiva agora". Não, você não pode sentir raiva. Pode sentir raiva sim. O que ele tem que fazer é como lidar com essa raiva. Esse exemplo que eu dei da mão aqui, que você pode explicar para o filho, se você explicar para uma criança de 6, 7 anos, ela já entende. Né? Esse neuropsiquiatra que escreveu essas obras, ele fala muito que ele explica isso para as crianças no consultório, e muitas vezes as crianças já falam assim: olha, eu preciso de um tempo, porque a tampa vai abrir. Então, você explicar para a criança: olha com o meu cérebro, olha com a minha mão, ela já vai entendendo que isso acontece com ela. Ela entende: olha, eu estou ficando nervosa, eu sei, eu preciso de um tempo. E aí a gente tem várias outras técnicas, a gente pode ajudar ela a mexer o corpo para melhorar isso, né? E isso vai dando uma autonomia para a criança, porque ela vai realmente conseguindo controlar as emoções dentro dela, para não entrar no deserto emocional e para não virar só um mar infundado de emoções. E outro aspecto é a autocompreensão. A autocompreensão a gente pode também usar no dia a dia, não precisa ter um evento para isso. Né? A gente pode, quando a gente vai nos lugares, quando ele faz escolhas, a gente questionar eles. Por que você fez essa escolha? Né? O que você achou? Por que você achou que era melhor? Por que não era melhor outra coisa? Né? E ele vai tentando fazer essa autocompreensão. Né? Ou então, o que fez você se sentir daquele jeito? Né? Como foi exatamente que você se sentiu? Perguntar mesmo para ele, deixar ele elaborar. Né? E se ele for evasivo, você pode usar outras perguntas e dizer assim: e como é que você pretende lidar com isso? Né? Você tinha uma nota baixa na escola. Como foi? O que você acha que você tinha uma nota baixa na escola? Aí, não sei. Certo, você vai lidar com isso como? Vai fazer o quê? Né? Vai perguntando dessa forma para ir equilibrando isso. Outro aspecto também é a empatia. Né? A empatia a gente também pode exercitar no dia a dia. Né? Tem um bebê chorando, a gente fala: nossa, por que será que o bebê está chorando? Né? Ele vai tentar elucubrar várias possibilidades, e isso acaba gerando um maior conhecimento entre os pais e filhos. Né? Você pode perguntar, por exemplo, você entrou numa loja, não foi bem atendida, e você fala: aquela vendedora não foi muito legal com a gente, né? O que ele comenta nessas situações? Né? Será que ele acaba tendo a mesma percepção? Né? E se ele tem aquela percepção, ele achou aquilo positivo, negativo? Né? Ele começar a observar, começar a ver como é estar no lugar do outro, embora que assim, a gente não tenha exatamente como estar no lugar do outro, porque a gente sempre vai ter a nossa perspectiva. Mas assim, de perceber que as nossas atitudes atingem o outro. Né? E como assim, alguma amiga pode estar se sentindo, às vezes um amigo saiu da escola, foi para uma escola, né? Perguntar: e o que você acha? Como é que ele está se sentindo com essa mudança? Então, assim, são coisas do dia a
dia, né? Tem uma das coisas que são muito positivas, é assim, às vezes, principalmente essa questão de contar a história, para que ele possa ir associando uma situação de emoção negativa com a narrativa do cérebro mais racional. Tudo isso, assim, às vezes a gente não tem tanto acesso, né? A criança, ela é evasiva, ela não quer. E a gente precisa respeitar isso também. E aí a gente pode ou tentar começar a contar a história, ou então a gente pode aproveitar o momento quando está dirigindo. Né? Algumas pesquisas já também apontam isso. E quando a criança está fazendo outra coisa, ela desenvolve, ela conversa mais. Então, às vezes está dirigindo, ela está lá e a conversa flui mais. Às vezes estão fazendo jardinagem juntos, estão cozinhando alguma coisa. Então, esses momentos são momentos mais propícios para a criança estar mais receptiva a falar. E é bom também aproveitar, né, explorar esses momentos. Então, até pedir para fazer um desenho, escrever, se ela já escreve. Enfim, todas as formas que forem, a forma que for mais adequada para conseguir essa comunicação.